vocês estão? Mais um domingo aí e a gente está por aqui de novo. Então se prepara aí para ouvir. Você viu o tema já no começo e vamos abordar um pouco sobre isso. Aqui Bruno Rodrigues, Jair, Wilker e Marcos. É isso aí, vamos passar agora com o Marcos. Fala aí, Marcão. Bom, sobre esse tema, o Espírito Santo tocou muito no meu coração falar sobre Romanos 8,18, que diz: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A gente estava conversando essa semana, antes de resolver, de confirmar esse título, uma coisa que o Espírito Santo estava revelando muito a mim, que muito cristão, ou está sendo 8 ou 80. Ou ele está se angustiando de acordo com as previsões que o mundo está passando, de acordo com os números de casos. É lógico, a gente não ignora jamais o que a gente está passando, mas a gente entende que a gente serve um Deus vivo. Que a partir do momento que a gente entende o teu propósito, o teu chamado, a gente entende que nenhuma praga entra sobre a nossa tenda. A gente precisa ter prudência, a gente precisa se cuidar da gente, mas a gente também tem que entender que a gente serve um Deus vivo, que um Deus onde levou sobre si as suas dores e enfermidades. Então a gente não precisa se preocupar do que a gente vai beber ou vestir, mas que Deus ele é o supridor nas nossas vidas. Bom, eu hoje vou de Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cara, isso é lindo de se ouvir falar de tudo, mas tem muita gente que não vive isso, sabe? Que o viver é Cristo. Viver, você tem que viver para Cristo. E o morrer é lucro em Cristo, né? Só que uma questão, principalmente que o Marcos falou aí, tem muita gente que tá 880, ou tá muito, não, isso nunca vai chegar e acaba sendo negligente com a situação. E tem pessoas que parece que vão entrar dentro de um casulo e vão ficar lá até todo esse tempo passar. Vão morrer de fome. Porque, cara, você não tem que se abater, você tem que ter convicção, consciência de quem você é em Cristo, do que o aceitar Jesus, o declarar Ele como seu Senhor, Salvador e tudo, o que isso acarreta para a sua vida. Você tem que ter noção disso. Sim, ok, mas você não pode negligenciar uma situação, que é a questão da doença, dessa doença aí. Tem muita gente infectada, tem muita coisa acontecendo. Cara, uma coisa é você ser cheio do Espírito Santo, outra coisa é você ser burro, querer colocar as suas vontades e o que você pensa que é antes da sua consciência. Que você ser negligente é você ser burro, cara. Você vê uma situação, saber que aquilo pode te causar um dano e mesmo assim fazer. Isso é irresponsabilidade. E irresponsabilidade não provém de Deus. Também como em Provérbios 14:16 fala, a gente tem que ser cauteloso. Temos que ter fé, sim, mas temos que tomar cuidados também. Como com a nossa própria saúde, às vezes come demais, bebe refrigerante demais. A saúde também pode ser prejudicada, não por Deus vai colocar algo, mas por uma atitude sua. Então temos que ser cautelosos. Às vezes vem o corona, tá? O governo que dá bastante ordens para nós, né? Coloca decreto, normas, né? A gente tem que saber respeitar. Mas se a gente fazer a nossa parte, né, como igreja, a gente consegue influenciar outras pessoas. A gente fala assim, nossa, tá uma pandemia, isso, aquilo. Mas se você também não fizer a sua parte, você acaba sendo contaminado e contaminando outras pessoas. Então a gente tem que ser cauteloso, temos que ser sábios nessas horas. Precisamos da fé, tudo, mas temos também que saber ser sábios, como a palavra diz. Por que a gente está falando isso hoje? Porque quando começou, vamos abrir um pouquinho mais geral aqui, quando começou a pandemia, muitas igrejas tiveram que mudar a rotina, mudar toda a programação no Brasil e no mundo. De repente, muitos daqueles que estavam dentro da igreja, que estavam se mostrando algo, acabou que foi de um tipo muito forte, influenciado por aquilo que estava vindo na parte externa, cara, que não tem nada a ver com o evangelho. Jesus é bem claro no que ele diz na palavra, e aí de repente o cristão saiu da igreja, né, não estava podendo ir ao templo, ficou em casa ouvindo coisas, se enchendo daquilo que não era para se encher, e acabou que muitos hoje estão totalmente perdidos, né, naquilo que tem que ser base, né, para a vida dele. Eu acho triste, né, na verdade, cara. É uma questão muito triste. Cara, a gente tem que querer conhecer mais Jesus, não dentro da igreja, mas dentro da nossa casa. É o nosso dia a dia, tem que ser um viver diário, uma
vida de procura mesmo, de conhecer quem a gente é. E a gente já sabe que a gente é filho dele, mas a gente tem que conhecer mais, cara, e não ser influenciado por coisas que às vezes nem é verdade. Muitas vezes tô vendo muita televisão, que morreu não sei quantos. Eu não sei se isso é verdade. Ninguém sabe se é verdade. Mas as pessoas se deixam ser influenciadas por isso. E a fé das pessoas, infelizmente, com essas notícias, acaba diminuindo, acaba não tendo aquela reação que deveria ter se fosse com a palavra de Deus. E isso é um caso muito triste. Eu vejo esse período como um tempo de preparação. É lógico, a gente tem que ser prudente, não pode ser negligente, mas eu vejo como um período de preparação. Eu vejo muita gente falando, o Apocalipse, Deus está vindo, literalmente Deus está vindo mesmo. Mas eu acredito que no tempo de tribulação vai ser um tempo muito pior do que a gente está vivendo. Então eu acredito que esse tempo que a gente está passando seria basicamente como um tempo de preparação. Eu vejo muita gente falando, mas José no tempo de crise, ele governou o Egito. Mas antes de ele governar o Egito, quando não estava na crise, ele passou tanto pela casa de Potifar quanto pela prisão, que foi o período de estágio dele. Ou seja, ele passou por um período de estágio para que no momento de crise ele pudesse governar o Egito. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que antes da crise você fazia e que agora você não está fazendo? Que era para você estar fazendo, inclusive. Pegando o ponto aí que o Marcão falou, entra muito na questão até de um texto que tem no nosso canal aí, no Instagram, que é o do deserto. Na questão que ele falou que é um momento de treinamento, um momento de preparação. Uma das coisas que está dita lá no texto é o seguinte, que o deserto lá colocado é o local onde você está inteiramente entregue a Deus. Moisés, quando ele queria ter um momento quando ele estava lá, as pessoas todas falando no deserto lá com ele lá, ele pegava, ele se retirava com a barraca dele lá, uma barraca pessoalzinha dele lá, e fazia lá, montava ela no meio do deserto e ia ter um momento com Deus, um particular com Deus. Então o que eu entendo nisso aí? Cara, ele saía do meio da multidão, de muitas palavras, de muitas vozes, e ia ter um particular com Deus. Por quê? Porque lá no deserto, apesar dele não ter recursos ali, era ele Deus, ele estava entregue a Deus, a vontade de Deus estava acima de qualquer coisa. Porque no deserto, no momento de preparação, ou independente de como você quiser colocar esse momento na sua vida, ele é um momento onde você vai ver que todas as suas vontades, forças, habilidades, conhecimento não valem quase que de nada. É um momento onde você vê que a vontade de Deus e as habilidades que Deus deposita em você valem mais do que aquilo que você tem como habilidade sua. Não é uma das frases que a gente muito ouve falar, que não é pela nossa força ou nosso braço, é pela vontade de Deus, pela força de Deus. Então nesse deserto, nesse momento de preparação, tudo, é um momento onde a gente tem que se encher do Espírito Santo, se encher da palavra, se encher daquilo que provém do Pai e não se encher de notícias, de jornais, de entrevista, porque vou te falar, sempre o estudo científico sempre vai falar que vai morrer todo mundo. Não, vai morrer tanto. Meu irmão, eles vão sempre colocar no ponto que vai infectar todo mundo, que vai dizimar quase todo mundo, mas a palavra fala, nós somos sarados e curados. Então creia no que a palavra fala, creia naquilo que Deus está falando para você, creia no Evangelho de Cristo. Esquece um pouco o que o jornal fala, o que a mídia fala e foca no que Deus está falando. Por isso que tem muita gente até saindo da igreja que fala, nossa, eu tô aqui na igreja, mas e agora, com esse momento eu não vou ir na igreja, daí não vai na igreja, mas tá lá no boteco, prefere ir pro boteco e beber uma cerveja lá com os amigos, prefere ir pra churrascada, ir pras baladas, ir pra um monte de lugar, mas a igreja ele não pode ir, porque, proibido ir na igreja, não pode ir na igreja porque eu vou me infectar. Então aí vai muito da consciência da pessoa. Bom senso. Bom senso, uma das coisas que o Jair falou, que é uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho de Cristo, que eu vejo, que eu peguei muito pra mim, que não é, o Evangelho nos mostra que é o quê? Tudo é decisão, tudo é decisão, e uma decisão não é Deus, ele tem a vontade dele pra nossa vida, tem a vontade dele pra nossa vida, ele quer só as coisas boas pra nossa vida, ele quer só as coisas boas pra nossa vida, só que nós temos o livre-arbítrio de escolher se nós queremos seguir a vontade de Deus ou não, só que geralmente as pessoas preferem não seguir a vontade de Deus e colocar as suas próprias vontades em evidência na vida deles, que daí é onde começa a acontecer coisas erradas, daí eles falam, nossa, e agora eu estava na igreja, eu sou
eu aceitei Jesus, mas as coisas não acontecem. Mas você só faz escolhas erradas. Então comece a escolher os pontos bons. Olhe, para um pouco na sua vida e olhe pra frente e fala, ó, tá aqui, o Evangelho fala isso, então eu vou viver isso. E você vai ver começar a dar certo. Não você querer fazer as coisas por algum status ou alguma coisa relevante na sua vida, que ó, eu vou me alavancar minha carreira ou minha vida com isso aqui. Não, você tem que ser conforme a palavra de Deus. Cara, pegando aqui que o Wilker falou, eu lembrei agora de a passagem em Romanos, que a fé vem pela pregação, ou seja, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E outro dia um pastor que eu tava ouvindo disse a mesma coisa. Cara, se a tua fé, se aquilo que você, a base para que você tenha uma vida completa vem por ouvir a palavra de Deus, da mesma forma isso acontece com as notícias do mundo. Se você troca ouvir a palavra de Deus por a notícia que você vê pela televisão, isso não vai te fazer crescer. Isso vai te fazer a cada dia diminuir a sua fé e vai te deixar mais distante daquilo que Deus sempre vai fazer na tua vida. Também diz que se tem alguém que tem pensamentos bons a respeito da gente, esse alguém é Deus. Então, cara, previsão. Se você está nesse tempo que a gente está vivendo hoje, a gente não... Lógico, está passando em todos os canais, está passando em todo lugar que a gente vê, eu vejo pessoas comentando direto, medo disso, daquilo, cara, é normal isso aí, é atualidade, está acontecendo, mas por outro lado existe uma provisão divina sobre a tua vida, isso você tem que abrir os olhos e focar o teu coração nisso. A provisão de Deus na tua vida é maior do que aquilo que está acontecendo hoje no mundo. Uma coisa que até um pastor falou esses dias que eu peguei muito para mim. A tribulação, o tempo ruim vem para todo mundo, mas escolher se manter nele, aí é a escolha sua. É a mesma coisa, a dor vem para todo mundo, mas se manter sofrendo é uma escolha sua. Então escolha seguir a palavra de Deus e avançar. Aconteceu, ficou ruim, beleza, vai passar, passou o tempo, bora pra frente, não fica preso nisso. Às vezes as pessoas se deixam de evoluir, deixam de crescer, tanto espiritualmente quanto no físico, mas nas coisas da vida. Por quê? Porque elas se prendem nas coisas do passado. Eu sofri, então eu vou parar aqui. Eu quero avançar, mas eu não quero largar esse sofrimento. Eu vou sempre carregar esse sofrimento comigo. Não, larga ele, deixa ele para trás. O que passou, passou. Como é que é esse? Que as coisas passadas eu deixo e sigo em diante. Sigo para o alvo. Então, cara, segue para o alvo, avança, corre atrás das coisas que Deus está falando. Se Deus falar para você fazer isso, e fica sempre sensível à voz do Espírito. Fique sensível, porque o Espírito sempre vai falar coisas boas para sua vida, cara. Aí você lembrou a saída do povo do Egito, né? O povo saiu. É uma situação que a gente pode se comparar hoje. Não, isso que tem, né? Saiu, o povo saiu do Egito, foi liberto do Egito, mas Deus estava lá com a provisão, com aquele povo no meio do deserto. O povo não tinha comida e Deus proveu comida. No deserto, vocês sabem, Marcão, professor de geografia, entendente do assunto. No deserto, de manhã é muito calor, à noite é muito frio, é dois extremos. Então, naquela época, o povo estava andando durante o dia com a nuvem sobre eles, durante a noite, com Jesus ali provendo o aquecimento. E o alimento deles não estava faltando. Pega isso. Uma coisa que ele falou, eu lembrei de uma coisa que aconteceu num evento que teve aqui no Brasil, teve nos Estados Unidos, teve aqui no Brasil, em 3 estados diferentes, que estava um calor exacerbado, estava calor demais, assim, as pessoas estavam sem água. E o que acontece? Eles estavam um período de 40 dias mais ou menos orando, pedindo para que não chovesse, porque se chovesse no dia, iria acabar atrasando todas as atividades que estavam para aquele dia. Só que no dia estava tão calor, mas tão calor, que eles começaram a orar por chuva. Não tinha água nos banheiros, não tinha água para as pessoas tomar água, o calor estava demais e as pessoas estavam suando muito e estava um ambiente muito abafado. Quando eles começaram a orar por chuva, eles começaram a cantar uma música, inclusive, Seja Exaltado, música linda, inclusive. Nesse exato momento começou a cair uma chuva, né, naquele lugar para poder trazer um refrigério para as pessoas, e logo quando eles saíram do estádio, viu um carro chegando cheio de água. Ou seja, o mesmo Deus que fazia milagres antigamente no deserto é o mesmo Deus que faz milagre hoje. Se você é um crente que está em casa, fala que você está no tédio, eu preciso falar para você que você está fazendo errado, porque nesse período de preparação, uma dica que eu dou é você ir num período mais de intimidade com Deus. Comece a ler a palavra,
comece a ver ministrações, comece a buscar mais intercessão. Logo quando começou essa pandemia, o Espírito Santo me chamou claramente para mim ter um período maior de intimidade com Ele, para me interceder pelas atividades que eu sempre fiz parte, que é a igreja que eu faço parte, a igreja local, os eventos que iniciaram nesse período de pandemia, que é o nosso canal, e eu prontamente falei, não pai, eu tô pronto. E foi nesse período que eu comecei a ver os planos de Deus para a minha vida, comecei a entender melhor os planos dele para a minha vida, e eu entendi que realmente era um período de preparação, onde quando tudo isso acabar, ele vai começar a inaugurar um novo tempo na vida das pessoas. O Marcos acabou de falar algo aqui, que desse evento que estava tendo, estava muito calor. No dia eles oraram antes para não chover, no dia oraram para chover. Cara, presta atenção nisso, você tem que estar ligado naquilo que Deus quer fazer e ligado na direção. Jesus, eu sei que nós vamos fazer tal coisa, mas que seja feita a tua vontade. E o Senhor sabe o que vai ser melhor. Então não adianta você estar planejando algo e dizendo para não acontecer algo, quando quem tem que tomar a decisão disso não é você. Então isso tem que ficar claro, você tem que ser guiado realmente pelo Espírito, você tem que ter a mesma ideia que Deus tem para sua vida. Só reforçando aquela coisa que o Marcos falou sobre você assistir muita coisa da TV e ter medo. A palavra fala em 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, não deixar que o que a TV dita nossas regras, a gente tem que ter o equilíbrio, sabe? Se tem normas, vamos respeitar as normas, porque se a gente fazer a nossa parte, a gente pelo menos ficamos com a consciência limpa. Estamos fazendo a nossa parte para tentar ajudar o próximo. E se encher de poder, você está enraizado na palavra. Sobre obediência, cara. Tipo assim, Jesus veio na Terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Só que nem por ele ser 100% Deus aqui, ele vivia como um Deus. Ele se sujeitava às coisas. E uma das coisas que ele mais se sujeitou durante toda a caminhada dele, todo o ministério dele, foi as vontades do Pai. Ele foi lançado no deserto, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser treinado, para ser como o Marcão, para ter um momento de processo dele. E ele, em nenhum momento, ele tinha as vontades dele. Até eu lembro do Getsemane, quando ele está lá orando, ele pede pro Pai, se for possível, afasta-te de mim esse cálice. Ele sabia que ele ia morrer tudo, mas ele falou, mas todavia que seja feita a tua vontade. Então, ele não queria morrer, querer ele ali, a carne dele não queria morrer, mas que fosse feita a vontade de Deus sobre a vida dele. Independente do que a vontade dele próprio desejava ou queria, a vontade de Deus ia ser superior àquilo, era obediência, a autoridade de Deus na vida dele. Seja obediente, seja guiado pelo Espírito Santo, seja cada vez mais cheio da palavra para que você possa ser sensível a isso e tenha esse nível de obediência ao Pai. Só finalizando então, basicamente o que eu tinha falado está lá em Filipenses 2:6, que pois ele subsistiu em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes assim se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ou seja, Jesus ele era Deus de fato, ele estava quando ele estava nos céus, ele estava no trono junto com Deus, mas quando ele veio à terra, ele se esvaziou. Ele foi reconhecido em figura humana. E ele também foi obediente até em morte de cruz. Ou seja, assim como Jesus, a gente possa pegar esse exemplo e ser obediente também. A gente tem que ter prudência, a gente não pode ser negligente, mas a gente acreditar que a gente serve um Deus que tudo pode fazer. E uma coisa que o Espírito Santo estava me revelando aqui é que o de repente de Deus é de repente. A gente pode estar num momento aqui de pandemia, mas de repente a vacina já pode estar pronta e está liberada de novo. E o que você vai fazer nesse período? Se no período de preparação você não se preparou, já parou para pensar nisso? Você só cria experiência, maturidade com os problemas. Você sempre foge de problema, quando chega o momento de usar a maturidade e a experiência, você não vai ter nenhum. A sua fé é forjada nesse período, no período de deserto. É nos momentos difíceis que a sua fé é provada. É muito fácil você ser crente, o crentão, no período que está tudo acontecendo, está tudo fluindo. Mas e o período que está chegando, que é o momento que você vai ser preparado e vai ser forjado? Então que isso seja um treinamento para você, um período que você possa crescer mais em Deus,
para que quando chegar o momento certo, você desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Também só uma frase aí agora. O caráter de um crente não é forjado quando tudo tá bom, é forjado quando tudo tá mal. Porque vai mostrar quem você realmente é. Vamos encerrando por hoje aí, mas... Hoje eu fui no cajado, Trocou. Mas queria agradecer a todos vocês que estão assistindo até agora, nosso vídeo aí. Dá uma olhadinha lá nos outros vídeos aí anteriores, nas postagens. Sigam o nosso canal, sigam lá no YouTube também. Compartilhe com pessoas, às vezes pessoas vão ser edificadas. Você pode até já conhecer essa palavra, conhecer tudo isso que nós falamos aqui, mas algumas pessoas na sua convivência podem não conhecer e podem ser edificadas e até aceitar a Cristo através de um vídeo desse. E leva a palavra de Cristo, seja usado, e é isso aí. Finaliza aí você. É isso aí, gente. Até semana que vem a gente tá aí de novo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se Deus quiser. Se Deus quiser, estamos aí. É. Semana que vem. Se a gente não for arrebatado, né? Eita glória! Semana que vem é o dia do sorteio do livro. Totalmente pago. Totalmente pago. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui e não foi lá, vai lá, confere a foto oficial e Segue as regras lá. boa sorte. Tamo junto. Deus abençoe. Falou. Tchau.